o nome adventista do sétimo dia será conhecido por toda parte do mundo. O mundo inteiro odiará os verdadeiros adventistas fora dos tempos, porque eles não rendem homenagem à besta, ao Papa, guardando o domingo esse poder anticristão. Nós temos uma mensagem a ser pregada. Nós temos uma mensagem para desmascarar o papado, o Papa. Nós temos uma mensagem para desmascarar a imagem da besta, protestantismo apostatado. O papado é a besta, a imagem da besta é o protestantismo apostatado. Nós temos uma mensagem para desmascarar o sinal da besta, que é o domingo, no lugar do Santo Sábado. E nós temos uma mensagem para chamar o povo de Deus que estão em Babilônia para guardar os mandamentos de Deus e ter a fé de Jesus. Nós sabemos que Deus, desde o início, está trabalhando para a nossa salvação. E Satanás está trabalhando para a nossa perdição. E assim todos nós estamos envolvidos nesse conflito espiritual. Quem vai ganhar a nossa alma? Satanás ou Deus? Isso depende de cada um de nós saber quem vai ganhar a nossa alma. A decisão é nossa. E portanto, estou aqui para desmascarar a estratégia de Satanás, como ele faz para enganar a humanidade. Como foi ele fez para enganar os anjos do céu? Satanás no céu, ele inventou de promover a liberdade. Disse para os anjos: olha, eu vou dar a liberdade para vocês, mais ampla e perfeita. Esta de Deus não está perfeita, ainda mais ampla para vocês. Os anjos leais advertiram os anjos que estavam se batizando por Satanás nesta falsa liberdade. Mas aqueles que estavam enganados diziam para os anjos leais: você está contra a liberdade, pois você é inimigo do bem. E assim Satanás teve êxito em promover a liberdade no céu, a qual era tirando a liberdade do céu. E ele enganou a terça parte dos anjos do céu e se tornaram todos demônios. E também, quando ele chegou aqui na terra, foi dessa forma que Satanás começou seu engano. Ele prometeu para Eva uma liberdade mais ampla e que Deus estava escondendo alguma coisa de Eva. E se ela comesse aquele fruto, ela ia ficar elevada, ia entrar numa esfera de uma liberdade mais ampla. Assim, enganou Eva e Adão, enganou os nossos primeiros pais e se tornaram pecadores. E o resultado, miséria e destruição no mundo e morte. Novamente Satanás engana. Quando a igreja primitiva estava pura, Satanás inventou, por meio de Constantino, de promover liberdade religiosa. Assim, a igreja foi enganada, se misturou com o paganismo e se tornou naquela grande apostasia da Idade Média, o Império Papal. Os sinceros que não se uniram com essa falsa liberdade religiosa de Constantino fugiram para as montanhas, para as cavernas, para escaparem de serem mortos pelos
aqueles que estavam promovendo a falsa liberdade de Constantino. E agora, nesses últimos dias, Satanás enganou o mundo e as igrejas. A mesma tática que Satanás usou no céu de promover liberdade, ele está usando agora, como sempre ele usou, essa tática para enganar. Satanás enganou o mundo e as igrejas, e o mundo e as igrejas estão promovendo a falsa liberdade religiosa, a liberdade que Satanás sempre, desde o início, promove. Nesta falsa liberdade religiosa, não existe mais aquela religião do diabo. Todas as religiões levam para o céu. Todos os caminhos levam para Deus. E assim, todos, o final de todos é o céu. Não importa se você é do hinduísmo, islamismo, budismo, candomblé, umbanda, católico, pentecostais. Não importa qual é a sua religião. Importa que, no final de tudo, você vai estar no céu. Essa é a falsa liberdade religiosa. Todos unidos, promovendo. Além do mais, se fizeram as leis no Poder Civil. Lei 17.000, o número. Lei 17.346. Quem descumprir, ou quem violar a liberdade religiosa do outro, porque isso vai ser investigado e apurado, e conforme constatada a intolerância, poderá pagar uma multa. Que vocês possam conhecer a Lei 17.346. Alguém botou o número aqui no banner que está no púlpito. Lei 17.346. Para que ninguém diga mais que a religião do outro é do demônio, ou que a religião do outro está errado. Você pode discordar, mas aquele discordar amigável. Se tiver um umbanda aqui, de repente ele começar a adorar do jeito dele o nosso Deus, amém. Amém. E é o Deus dele também. Não, mas não pode, meu Deus, que horror. E aí? Percebe que se incomoda? Incomoda. É estranho? Não. É assim que eles querem que você discorda. Mas para você dar um testemunho, assim diz o Senhor, como está escrito na Bíblia, você está contra a liberdade que Satanás está promovendo. Assim o mundo inteiro, os ímpios estão atados em feixes para a queima dos fogos dos últimos dias. Por quê? Porque todos estão juntos promovendo a falsa liberdade religiosa. Meus irmãos, eu sou adventista do sétimo dia. Agora entenda, se eu quero o meu respeito no sábado, eu tenho que oferecer o mesmo respeito para o próximo. Mesmo se for sexta-feira, se for domingo ou se for quarta-feira. Por isso que o profeta Daniel avisou que nos últimos dias ia acontecer que aquele poder chamado a besta iria matar a muitos, promovendo a paz. Ou seja, promovendo a falsa liberdade religiosa. É o que você se vê por toda parte. É o mundo falando de liberdade religiosa. É as igrejas falando de liberdade religiosa. Mas aquela mensagem que Cristo dava, ai de vós, escribas e fariseus, aquela mensagem que o João Batista pregava, raça de víbora, arrependei-vos, é proibido pela falsa liberdade religiosa. É multa, é prisão para quem pregar como João Batista, para quem pregar como Jesus Cristo pregava. Tem que pregar só flores, não pregar o juízo de Deus que virá sobre os transgressores da lei de Deus. O juízo de Deus virá sobre os inimigos do Evangelho. Existe o Evangelho puro,
E o Evangelho de Cristo não está de mãos dadas com religiões pagãs, religiões falsas. O Evangelho de Cristo puro, comprovado com a obediência aos 10 mandamentos. E portanto, a advertência do céu é: se você adorar a besta, que é o papado, ou a imagem da besta, que é o protestantismo apostatados, promovendo a falsa liberdade religiosa, ou você recebeu o sinal da besta, que é o domingo, no lugar do santo sábado, a Bíblia diz que vai receber as 7 últimas pragas, sem mistura de misericórdia, e será atormentado com fogo e enxofre, diante dos santos anjos e diante do Cordeiro. O terceiro anjo termina a mensagem, mesmo assim, mostrando a outra classe, a classe que vai ser salva. Aqui está a perseverança dos santos. Aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé de Jesus. A fé de Jesus é comprovada quando a pessoa guarda os mandamentos de Deus. Os 10 mandamentos foi escrito com o dedo do Deus vivo, entre chamas e trovões e relâmpagos no Monte Sinai. Esses 10 mandamentos é para todos aqueles que têm a fé de Jesus guardá-lo. Na nova aliança, o Espírito Santo escreveu os 10 mandamentos nas tábuas dos nossos corações. E portanto, nenhum tio, nenhum jota foi tirado da lei de Deus, mas o mundo inteiro está adorando a besta, promovendo a falsa liberdade religiosa. O mundo inteiro vai guardar o domingo, promovendo a falsa liberdade religiosa. É isso o que é o sinal da besta. A primeira fase do sinal da besta, o qual é o decreto dominical, é para que todo mundo se une na falsa liberdade religiosa. E então, quando todos estão unidos já nesta falsa liberdade religiosa, perde a importância dos mandamentos de Deus. E então todo mundo se une na heresia do domingo, o qual é o sinal da besta. Aqueles que se unirem com a falsa liberdade religiosa, mesmo tendo a luz do santo sábado, que o sábado é o sinal de Deus e que o domingo é o sinal da besta, mas ele se une com a falsa liberdade religiosa, então a importância do sábado acaba. E logo logo todos os templos, por causa desta falsa liberdade religiosa, estão guardando o domingo. Satanás enganou o mundo e as igrejas, promovendo a falsa paz, a falsa liberdade religiosa. Então se cumprirá o que Cristo disse, que nos últimos dias o mundo e as igrejas iam matar o povo fiel de Deus, pensando que estava prestando serviço a Deus. Eles vão matar o povo de Deus pensando que estão promovendo a paz, pensando que estão promovendo a liberdade religiosa. Mas o que eles estão promovendo é a perseguição contra o povo de Deus, profetizado por Jesus Cristo há 2000 anos atrás. O mundo está cego, as igrejas estão cegas, elas matarão o povo de Deus. Estou falando desses últimos dias. Os evangélicos apostatados e todas as religiões e todos os tempos matarão o povo de Deus, pensando que estão prestando serviço a Deus. Matarão semelhantemente o que fez a Igreja Católica no passado. No passado, a Igreja Católica matou mais de 100 milhões de povo de Deus, mas a massa via aquele povo que era torturado na diabólica Inquisição da Igreja Católica. A massa, os habitantes do mundo via eles como os monstros. Assim também o mundo e as igrejas hoje matarão o povo de Deus,
e o mundo e as igrejas apóstatas verão o povo de Deus como se for monstros. O povo de Deus morrerão semelhantemente os que morreram na Idade Média. Como o povo da Idade Média morreram como monstros. Também o que prega a mensagem do terceiro anjo, avisando que o papado é a besta e que a imagem da besta é a falsa liberdade religiosa, também morrerão matados pelas as leis que essas igrejas fizeram no poder civil. Morrerão matados como os monstros, como inimigo da ordem e do Estado. Nós temos uma mensagem a ser pregada. Nós temos uma mensagem para desmascarar o papado, o Papa. Nós temos uma mensagem para desmascarar a imagem da besta, protestantismo apostatado. O papado é a besta, a imagem da besta é o protestantismo apostatado. Nós temos uma mensagem para desmascarar o sinal da besta, que é o domingo, no lugar do Santo Sábado. E nós temos uma mensagem para chamar o povo de Deus que estão em Babilônia para guardar os mandamentos de Deus e ter a fé de Jesus. Deus ainda tem um povo em Babilônia, Deus ainda tem um povo no catolicismo, Deus ainda tem um povo no protestantismo apostatados. Sim, Deus ainda tem um povo em todas as corporações religiosas. E antes que as 7 últimas pragas sejam derramadas, ministros e povos serão chamados a separar-se dessas igrejas caídas. E alegremente eles receberão a verdade. E se unirão com os remanescentes que estão fora dos templos, assim como a igreja primitiva foi fora dos templos. O povo de Deus nesses últimos dias não estarão em gaiolas. Eles estarão livres dos enganos dessas religiões. Eles estarão fora dos templos. Eles guardam os mandamentos de Deus e têm a fé de Jesus. Eles são livres em Jesus Cristo. Eles não estão presos nas gaiolas. Eles não estão presos nesses templos enganadores. Templos enganadores são lobos devoradores que se uniram com Satanás, se uniram com o Papa, se uniram com a ONU para promover a falsa liberdade religiosa. Mas Cristo não deixará os seus amados fiéis nos templos. Eles dirão: sai dela, povo meu. Cristo chamará os amados que estão nos templos: sai dela, povo meu, para que não seja participante dos seus pecados e para que não incorra nas suas pragas. O poderoso movimento do Apocalipse capítulo 18 será fora dos templos. Eles guardam os 10 mandamentos e têm a fé de Jesus. Louvado seja Deus! O nome adventista do 7º dia será conhecido por toda parte do mundo. O mundo inteiro odiará os verdadeiros adventistas fora dos templos, porque eles não rendem homenagem à besta, ao Papa, guardando o domingo, esse poder anticristão. O povo de Deus não guarda o domingo, o povo de Deus guarda o sábado do 7º dia, porque quando Deus fez os céus e a terra e o mar, Ele fez em 6 dias e descansou no 7º dia. Abençoou e santificou o 7º dia. Portanto, como está escrito, Ezequiel 20, verso 20, guardareis os meus sábados, pois servirão de sinal entre mim e vós. O sábado é o sinal de Deus entre Deus e o homem. É o sinal que Deus fez os céus, fez a terra e fez o mar em 6 dias.